Então, agora gravando, bom dia para o nosso quarto encontro de prática de autocompaixão. Estamos aqui, fazendo o estudo deste livro. Espero que estejam gostando, que estejam conseguindo fazer os exercícios no WhatsApp. São exercícios que eu coloco lá do livro, né? E vamos então iniciar com um centramento, né? Aqui para o nosso estudo. Vou pedir que vocês se acomodem, sentem de uma maneira confortável, de preferência com os 2 pés no chão, com a coluna ereta. Faça 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Quem está chegando, se quiser, pode sentar também de maneira... Estamos começando agora o nosso centramento. Fazendo 3 respirações profundas. E hoje eu vou convidá-las a entrar, a visualizar um local seguro. Imaginem um lugar que te faça sentir paz, que você se sinta relaxado, calmo, talvez uma praia, uma cachoeira, talvez de frente para uma lareira. É o seu lugar. Talvez na cozinha com a vovó, com a mamãe. É o seu lugar. Enxergue este lugar bem lá no fundo da sua mente. Quais são as cores deste lugar? Quais são os sons deste lugar? Quais são os cheiros? Como você está se sentindo neste lugar? Ansioso, inseguro? Veja se é possível neste lugar se conectar com a sua parte compassiva. Aquela parte que te dá força, afeto, aceitação, sem julgamentos. Talvez esta força, este afeto, esta aceitação também seja uma figura de fé, de alguém que te passe segurança, talvez uma figura religiosa, para alguns Deus, universo, Buda, Cristo, Jesus, como você chama esta figura de fé. Se conecte com ela. Imagine uma luz branca em toda a sua volta, expandindo por todo o ambiente onde você está.
E se você está passando por algum momento difícil, algum conflito, uma situação de desafio, pense nas coisas sábias e atenciosas que esta fonte idealizada de compaixão diria para você. Qual seria a voz? Que sentimentos seriam transmitidos a você? Deixe-se aquecer na presença compassiva desta imagem ideal, desta imagem deste ser de sabedoria e força. Agora libere essa imagem compassiva, respire profundamente e sinta-se calmo e em paz no seu próprio corpo. Sinta a sensação de conforto, serenidade. Perceba a conexão da sua mente e do seu corpo. Respira, sentindo a compaixão entrando em você. E expira amor e gratidão. Inspira a compaixão, permitindo-se receber toda esta bondade. E ao expirar, expire amor e gratidão. No seu tempo, você pode ir voltando. Bem-vinda, Juliana. Gostaram? A gente fez aqui com calma, mas é um exercício que, na verdade, a gente pode fazer a qualquer momento. E assim, em 2 minutinhos, sabe aquela escapadinha que você até vai para o banheiro, se esconde, que você precisa respirar e entrar em conexão com você mesmo para conseguir, sabe, raciocinar, né, trazer um centramento. E aí entrar primeiro em conexão com a nossa dor, com o nosso desafio, é sempre este o exercício, né? Não excluir aquilo que a gente está sentindo e o desafio que a gente está passando, o conflito, né? Mas talvez eu preciso só respirar, né? E aí eu entro em contato com essa minha dor, mas também entro em contato com essa minha fé, com esse meu lado compassivo, com a minha parte compassiva, né? Então, onde eu consigo me conectar com essa força que existe em mim, sabe? Então, aí depende de cada um, né? Pode ser uma figura religiosa, pode ser alguém da família, pode ser... Ela fala que também pode até ser um animal de estimação, que você, né, se sentia muito seguro do lado dele, e por que não, né? Juliana, você acompanhou os outros encontros? Você conseguiu assistir? Oi, bom dia. Bom dia. Lembro, não sei se você lembra de mim, mas a gente se conheceu no workshop da Veri. Ah, sim. Eu assisti a uma live que vocês fizeram. Eu não consegui assistir aos encontros, mas eu tenho uma breve noção do que está sendo discutida. E hoje eu consegui me organizar para participar. Porque eu já entrei, vocês já tinham feito a primeira roda, né? Semana passada eu não consegui participar em virtude dos meus horários. Hoje eu fiz um remanejamento para poder estar aqui presente. Muito obrigada. Você é de onde? Eu sou de Tumbiara, Goiás.
Estou na divisa Ah, com Minas. que legal, que maravilhoso, muito bem-vinda. Se conectar com o mundo, né? É muito bom, né? Isso é um presente, eu acho. Nossa. Obrigada. Se você quiser, depois os nossos outros encontros, eles estão lá no canal do YouTube, né? Eu coloquei no grupo lá. Você me informou. É, Fui eu aí quem você- perguntou lá no grupo. Ah, verdade. O primeiro encontro eu perdi a gravação. Tem Foi um erro, mas quem sabe eu trago isso de novo, a primeira parte, só para registrar. Bom, hoje nós vamos. Queria só falar aqui para vocês que nós falamos, né, na primeira parte do que é a compaixão, né? O preço do autojulgamento, da autocrítica. Nós já falamos sobre como fazer o caminho da autobondade, as 3 facetas, né, da autocompaixão, que é a autobondade, a atenção plena e reconhecer a nossa humanidade. Como essa autocrítica, esse autojulgamento nos leva à comparação, e aí, por consequência, uma ilusão, né, de que seremos perfeitos ou na busca de um relacionamento perfeito, muitas vezes. Então, quando a gente reconhece a nossa humanidade com atenção plena, a gente consegue fazer, né, aquela interconectividade, olhar para todos e realmente perceber como somos todos um. E aí, quando eu reconheço a minha humanidade, eu consigo reconhecer a humanidade de todos, né? Inclusive dos nossos pais, né? Dos nossos ancestrais. E perceber quanto que a imperfeição do nosso sistema familiar nos faz crescer, né? Nos beneficia hoje, sabe? Quando a gente olha para a nossa história. E aprendemos como realmente fazer este caminho, né, de autobondade. E aí hoje a gente começou com um pouquinho desse exercício, né, de você olhar sempre primeiro para a sua dor, reconhecer, não excluir. Falamos da resiliência emocional, né, que é transformar aquilo que esse seu desafio em um aprendizado. Eu sempre falo que quando você consegue tirar o aprendizado daquilo que você, daquela circunstância, ela vira até um momento de inspiração, né? Algo que vai te inspirar para muita coisa. E aí aquela frase, né, Rosana, que a gente colocou na semana passada, quando eu me aceito, eu posso então mudar. Porque a partir do momento que eu aceito como eu sou, eu não luto mais com quem eu sou. E aí eu me abro para novas oportunidades, né? E ontem até eu estava lendo um livro aqui do Bert Hellinger, eu nem lembro qual que era. E aí ele fala, né? O novo, ele só se constrói em cima do velho. Então, e aí eu trouxe para essa nossa frase, né? A partir do momento que eu me aceito, eu posso mudar. A partir do momento que eu aceito aquilo que foi, a minha história, como eu sou, sem lutar contra isso, automaticamente eu já me abro para novas oportunidades. E quando eu paro de olhar para aquilo que aconteceu, para o passado, né, me desapego, eu abro, eu dou espaço para este novo entrar. Automaticamente, quando este novo começa, ele deixa algo para trás. Esse algo para trás se torna velho, entende? E aí vira passado, né? Então, assim, o ontem já é passado do hoje, né? Mas será que eu estou vivendo o meu hoje? Será que eu estou plenamente aqui, com atenção plena no hoje? Ou se eu ainda estou aqui, né? Como ela fala, ruminando, né? Remoendo algo que aconteceu ontem. Aquilo que aconteceu ontem eu não posso mais mudar. Então, o que eu posso fazer a partir de agora?
aceitar aquilo que foi, né? E tentar fazer diferente a partir de agora. E aí ela fala da compaixão, então, com os outros. E começa com essa frase, acho que a Juliana não estava aqui: se alguém é cruel consigo, como podemos esperar que seja compassivo com os outros? Então, a compaixão, ela é uma maneira de se relacionar com o sofrimento, com o seu sofrimento e também com o sofrimento da outra pessoa. Eu me relacionar com esse sofrimento não é excluir a dor, né? É ser mais gentil. Ela tem uma pessoa que pergunta para ela, tende a ser mais ela faz a pergunta para a pessoa: você tende a ser mais gentil? E eu vou aqui para vocês refletirem. Você tende a ser mais gentil consigo ou com os outros? Quando você está numa conversa, quando você está se relacionando, né? Pode ser num grupo, você tende a ser mais gentil com você ou com os outros? Comecem a observar isso, né? A maioria das pessoas se diz compassivo e gentil. Eu já falei que eu já fiz uma enquete no meu Instagram e eu coloquei lá, você é aquele que pede ajuda, né? Ou ajuda? 100% respondeu que é a pessoa que ajuda. Eu fiquei chocada com essa enquete. Eu sempre falo dela porque eu falei, gente, isso é impressionante. Todo mundo dá ajuda, mas ninguém recebe ajuda. Imagina, como seria isso? Se está todo mundo ajudando, alguém tem que estar te recebendo, né? Essa ajuda. Mas ninguém reconhece que recebeu ajuda. Então, assim, e todo mundo se diz, né? Ser compassivo, ter compaixão com o outro, ser gentil com o outro, mas nem todo mundo se diz ser autocompassivo, né? Ser gentil consigo. E ela fala, embora não seja compassivo, frequentemente são cuidadosos com os outros, né? E é isso que a gente faz. A gente não consegue ser compassivo conosco, mas a gente se preocupa com o outro. A gente está sempre querendo cuidar do outro antes de cuidar da gente. E aí, na continuidade dessa pergunta de se você é gentil, mais gentil com o outro ou com você, a outra pergunta é: você falaria com o outro da mesma forma que você fala com você? É cruel, não é? Esse livro eu falo, é muito tapa na cara esse livro. Então ela diz, acredito que não, né? E essa questão de você ser compassiva frequentemente com os outros, normalmente quem é assim são as mulheres, né? Ela fala, embora as mulheres tenham lutado por isso, né, por ter um espaço e tenha realmente conquistado já muita coisa, né, um grande espaço, as mulheres elas ainda são atribuídas às mulheres, né, essa questão de o dever de ser a cuidadora, né? A gente vê muitas vezes quando um casal se separa, o que a gente fala? Como sempre, a maior parte assim, né, do dever fica com a mulher, né? A mulher fica com o dever de cuidar dos filhos, a mulher que só... Essa semana eu fui levar minha filha no dentista e eu ouvi a pessoa falando, como sempre, sobra tudo para a mulher, né? E eu falo, por que tem que sobrar tudo para a mulher, né? A gente começou o movimento sistêmico dessa semana, que eu trago as cartinhas sistêmicas lá no meu perfil, e aí a primeira frase dessa semana foi:
sinto muito, eu fui arrogante. A segunda frase é por favor, né? Até falei ontem isso lá nos stories. Porque nós, mulheres, nós já arrogamos para nós essa atribuição, sabe? De deixa que eu cuido, deixa que eu faço. Melhor eu fazer, porque se eles deixar, eles não vão fazer direito. Eles não, sabe? Então, e aí quem sofre com isso somos nós, né? Então, ela fala, as mulheres tendem a se julgar incansavelmente, acreditando que deveriam sempre fazer mais. E a gente pode mudar isso, né? Por que não? Porque eu não posso? É ser arrogante, Bert Hellinger fala. Porque não aceitar ajuda, não reconhecer que precisa de ajuda. E aí eu trago para os nossos outros encontros aqui, né? Não reconhecer a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, né? Ele fala de 3 palavras mágicas, eu coloquei nos stories ontem, de 3 palavras mágicas, assim, essenciais dentro de um relacionamento, que é sim, obrigado e por favor. E quando eu digo por favor, eu estou reconhecendo a minha humanidade, eu estou oferecendo para o outro a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. E assim a gente consegue crescer juntos, na troca, sabe? Na lei do equilíbrio, de trocas de dar e receber. Então, a compaixão por si e pelos outros não necessariamente caminham juntas. Não significa que eu tenho porque eu tenho sou compassiva com os outros, que eu também sou comigo, né? Eu preciso começar a observar exatamente isso, como eu me trato, como eu falo comigo. Qual as palavras que eu uso comigo? Qual é o tom de voz que eu uso comigo? Quando eu consigo me cuidar bem, falar, me tratar bem, é consequência eu tratar bem o outro, né? Quando eu não me julgo, é consequência eu não julgar o outro e assim o outro também não vai ter espaço para me julgar, né? Então, ela fala, a compaixão envolve sentimentos de cuidado e preocupação com os outros, levando em consideração como a pessoa se sente, a partir do seu interior e não do exterior. E isso, aqui eu estou falando com o outro, mas também serve para a gente, por isso que é tão importante a gente observar o nosso sentimento, a gente não tentar excluir a nossa dor ou aquele desafio. Não é ver as coisas do seu ponto de vista, e se... Aqui é uma questão importante. Não é ver as coisas do seu ponto de vista e se divertir. Você sente do ponto de vista do outro e sente a vergonha. Então, quando você olha para esse desafio do outro, né, para a questão do outro, você ser o compassivo, às vezes a gente olha e fala, ai, gente, nem acredito que ele está sofrendo com isso, né? Como pode, sabe? E eu estive numa constelação na semana passada e que foi muito interessante. E eu estava como representante na constelação. E eu representei uma mãe, né? Como sempre. Aí eu estou sempre representando mãe em constelação. E aí essa mãe, ela olhava para o filho e o filho, existia ali uma desordem, né, na questão de ordem de filhos, né, e essa mãe, ela olhava para este filho dessa maneira, assim, tipo, nossa, eu tô vendo, né, o descontentamento dele, mas eu acho até engraçado, porque a gente olha para o outro e às vezes a dificuldade do outro para a gente chega a ser uma coisa já é divertida, engraçada, porque talvez a gente já tenha passado por isso, né? Ou a diferença de idade, não sei, mas quando eu faço isso, eu não estou respeitando o lugar do outro, sabe? Quando eu faço isso, eu me coloco automaticamente num lugar de superioridade. E eu pude, como representante, perceber que ali ela não percebia mesmo, sabe? O quanto ela se colocava como maior, ela não respeitava a dor do outro. E a partir do momento que ela percebeu que, ok, ali era o lugar dele, era onde ele estava
é o nível de consciência que a pessoa está, né? E você dá um passo para trás. E se não é se colocar só no lugar do outro, é ver do ponto de vista dele realmente. E pelo menos fazer o máximo, né, para sentir aquilo que o outro está sentindo, embora a gente nunca vá sentir da mesma forma. Então, isso não nos dá o direito de tratar, sabe, com menosprezo. Às vezes não é que você está querendo menosprezar a pessoa, mas que você fala, gente, isso aí é tão fácil de lidar, né? Por que ele não está conseguindo? É o momento dele, é o nível de consciência dela, daquela pessoa. E aí, o que eu posso fazer, então, para trazer uma expansão de consciência para ele? Não vai ser menosprezando aquilo que o outro está sentindo. E muitas vezes, se a gente levar, eu falo, fica mais fácil quando a gente traz isso para a gente mesmo, né? Porque quando eu percebo que aquilo que eu estou sentindo o outro, eu gostaria que o outro me desse uma atenção que ele não está me dando, talvez ele não esteja conseguindo perceber, entende? Entrar no meu ponto de vista, porque nós somos diferentes. E aí a gente consegue entender, muitas vezes, dentro de um relacionamento, a dificuldade, o conflito, né? Porque o outro, ele não vai sentir realmente o que eu estou sentindo. Então, o que eu posso fazer por mim? Acolher o meu sentimento é a primeira coisa. Quando eu consigo acolher o meu sentimento, eu consigo mostrar para o outro qual é a minha necessidade, o que eu realmente preciso naquele momento. E aí eu dou oportunidade também para o outro estar realmente comigo, né? E aí não vira um conflito, vira um compartilhar. E aí aqui a gente usa até um pouquinho da comunicação não violenta que nós vimos já no outro encontro, né? Eu observar. Eu gosto das perguntas que ela traz aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Que é eu observar, eu me perguntar, sabe, o que eu estou sentindo naquele momento. Eu esqueci a terceira pergunta que ela faz. O que eu estou precisando é a terceira pergunta, e aí eu consigo me conectar com a minha real necessidade. Então, quando sentimos compaixão por nós, tomamos a perspectiva de um outro em relação a nós. Entende? A gente consegue fazer também por nós aquilo que é possível fazer pelo outro. Quando eu olho para o outro, eu olho de fora o que ele está sentindo, eu posso fazer isso também comigo. Como olhar, dar um passo para trás, respirar, entrar naquela atenção plena e eu olhar para mim mesma como uma terceira pessoa. Conseguem fazer isso? É preciso de exercício, né? Mas é possível. E aí, quando ela fala, quando paramos de nos julgar e nos avaliar, não precisamos nos preocupar com a aprovação dos outros. Assim, podemos atender às nossas necessidades emocionais. Certo? Então, quando a gente consegue fazer este exercício, a gente não se preocupa mais com a aprovação do outro. A gente não entra mais naquele jogo da comparação que a gente viu, né, na semana passada. Nós mesmos reconhecemos as nossas necessidades e aí a gente consegue atender a nossa própria necessidade. Então, ela fala, a compaixão, ela é relacional. Ela nos permite... eu nem vi que a Juliana tinha escrito. Tudo bem, Juliana, fica tranquila. Dificilmente eu vejo graça em situações assim. Que bom. Às vezes não é ver ela fala, a Juliana escreveu aqui no chat, né? Quando eu disse de você olhar e ver graça. Às vezes nem é ver a graça, mas é desvalorizar, né? O que o outro está sentindo. Quer falar, Rosana? Não, eu ia dizer que é ficar indiferente, né? Você achar, pô, que bobo, né? Isso, exato, né? Então, a compaixão, ela é relacional e ela nos permite sentir a dor do outro sem
sermos dominados por ela, né? E aí, lembra que a gente falou, acho que foi a semana passada também, focar na dor não é acolher a dor. Então, a nossa dificuldade de nos acolhermos normalmente é essa, a gente foca na dor e fica vivendo a dor, ao invés de acolher a nossa dor, né? Então, não é se deixar ser dominado pela dor, é você dar um espaço para ela e acolher essa dor. Ela é uma habilidade essencial para aqueles que lidam com problemas alheios, como, por exemplo, profissionais de ajuda. Porque ela fala muito aqui da questão de você saber lidar com a dor do outro. Paula, bem-vinda. De você saber lidar com a dor do outro, e os profissionais de ajuda, né, passam muito por isso. Professores passam muito por isso, né? Eu já atendi bastante professor. Hoje a gente tem a pedagogia sistêmica, inclusive, que é muito bonito, um trabalho muito bonito. E os professores, né, eles se entregam de uma maneira, eles se envolvem de uma maneira, e que muitas vezes acabam, você vê quantos professores hoje afastados, né, pelo estresse, pela ansiedade, depressão. E aí ela menciona aqui a fadiga da compaixão, que é algo que muitos terapeutas, cuidadores, enfermeiros entram, né, neste esgotamento, conhecido como estresse pós-traumático secundário. Lembra que a gente falou do estresse pós-traumático, que é a pessoa que vive um trauma, né, muito forte, então ela vive a consequência disso, e aí ela traz aqui hoje para esse estresse pós-traumático secundário, que é o que vive esses profissionais de ajuda. Mas nós, mulheres, né, nós como também mães, eu não sei quem é mãe aqui, a gente vive, né, essa fadiga da compaixão, sabe? De sempre estar querendo fazer pelo outro, fazendo pela família. Tem gente que quer tanto fazer pela família, né, que até esquece que existe. E aí fica nessa fadiga da compaixão. Ela fala compaixão, a autocompaixão ajuda a prevenir exatamente esse esgotamento, e pode te levar a maior satisfação, pois você não fica oprimido pelo seu dever de cuidar, e pode se concentrar mais facilmente em colher os frutos. Então, quando você aprende a ser compassiva com você, você não vive mais naquela só fazer pelos outros, né? Carregar aqui, ó. Né? Pode falar. Velaine, ontem a minha filha que mora no interior veio passar o dia aqui comigo, ela veio trabalhar aqui em casa. E eu, numa atividade que eu não estava conseguindo resolver, que era um problema que nem é meu, é do meu primo, que ele pediu para eu fazer, ela, mãe, você tem que aprender a falar não. Eu tenho um livro lá em casa, aprenda a falar não, eu vou te emprestar. Foi assim, ó, tapa na cara, né? Que eu falei, nossa, obrigada, né? Às vezes o falar não, você ajuda mais do que fazer pela pessoa. Falar não, né? Porque a partir do momento que você consegue dizer não, você está dizendo sim para você, né? E para o outro, você está dando a possibilidade dele crescer dentro daquela situação. Que para ele é muitas vezes muito fácil pedir, sabe? Olha, eu posso estar aqui como um apoio, mas eu não posso fazer por você. Experimenta. Não posso nem falar que é difícil, porque eu tenho realmente que aprender a falar não. E foi o que ela falou, o problema nem é seu, né? Ele poderia resolver, mas é mais fácil pedir, foi o que você falou. Às vezes é a única forma que a pessoa conhece também de fazer. Não é que ela faça isso por mal, né? Quando eu digo assim, parece que
nossa, é mais fácil pedir que parece que a pessoa não está se esquivando, não quer fazer. Não, é a forma que ela conhece também, né? Não, E aí na sabe também que tem verdade, alguém disponível na família. então, na verdade, ele quer economia. Então, o que ele faz? Ah, vou pedir para ela porque ela vai fazer, entendeu? Ao invés de contratar um profissional habilitado para fazer, aí foi o que eu falei para ele: contrata para você não ter problema depois, porque senão depois ele vai falar, você fez errado para mim, entendeu? Uhum. É, eu também sou advogada, né? Vocês Hum, sabem. E aí não vou dar nomes, tá, mãe? Porque não cabe, não é para expor ninguém, mas estou falando de mim, não da pessoa. Mas assim, uma pessoa muito próxima me pediu uma ajuda, e aí a minha primeira vontade era dizer não, por vários motivos pessoais, né? E eu falei, como que eu vou dizer não? Eu não tenho como dizer não. E aquilo virou um sofrimento, sabe? E, e aí é lógico que a gente acabou meio. Não foi uma discussão feia, mas a gente, né, deu uma discussãozinha ali, porque eu comecei a colocar o meu ponto de vista quando ele me pediu ajuda, e aí eu estava olhando como advogada, tá? E aí, porque era uma questão jurídica. E eu falei, gente, como que eu vou dizer não? Aí eu falei, eu fui o mais sincera possível. Eu falei, olha, neste momento eu vou mais te ajudar aqui do lado de fora, só te orientando, né? Do que realmente fazendo para você. Porque envolve uma série de coisas. Nós somos muito próximos, né? Existe um envolvimento emocional e isso vai gerar um conflito entre a gente, sabe? Aí eu indiquei um outro profissional, eu realmente disse não, disse por quê e como eu me sentia. Aí eu indiquei um profissional que é da minha confiança. Aí ontem, inclusive, ele entrou em contato comigo e falou assim, viu? O advogado que você me indicou me falou isso, isso e isso, que eu devia ter feito lá no início. Aí eu falei, mas eu te disse isso. Ah, disse? Aí eu falei, disse lá atrás. Aí, eu não me lembro. E aí eu tinha toda a conversa gravada no WhatsApp, né? Aí eu mandei, eu falei, é exatamente por isso que hoje eu preciso te dizer não. Porque se fosse uma outra pessoa aqui, naquele momento ele teria um outro olhar para aquilo que eu estava dizendo, né? Agora, como eu sou uma pessoa muito próxima, ele achou que eu estivesse, entendeu? Querendo proteger demais. E não era isso. Então, hoje, nessa situação, você entende agora o porquê que eu te digo não? Aí ele, nossa, é verdade, né? É melhor mesmo uma pessoa de fora. Entendeu o que aconteceu? O exercício? E ali eu primeiro tive o quê? Eu fui compassiva comigo. Eu primeiro me acolhi. Porque para você dizer um não para o outro, você primeiro precisa se acolher. Senão você não consegue dizer não para o outro. Eu disse um não para ele, mostrando para ele como eu me sentia diante daquela situação. E aí está aqui, é aqui que está o exercício, sabe? O grande, né, clique. Você perceber em você como você se sente. E aí você consegue mostrar para a pessoa o que é que acontece dentro de você. Porque também se eu falar só não, vai ficar uma coisa estranha, vai parecer essa que eu estou desprezando, que eu estou menosprezando, né? Que eu estou sendo indiferente, ou que eu estou tratando com essa tirando esse sarro, sabe? Me divertindo com a dificuldade da pessoa, entendeu? Deu para fazer o link? Então ela fala, essa autocompaixão, eu vou me prevenir também, né? Eu vou também me ajudar desse esgotamento, porque aquilo, quando eu faço querendo dizer não, fica um esforço muito grande, fica muito pesado.
E o outro, ele também sente esse peso de uma outra forma, mas ele também sente. E é onde surgem os conflitos. E isso acontece muito dentro da família, muito, porque a gente não quer falar não para a família, né? Mas às vezes é preciso. Então ela fala, os compassivos reconhecem as suas necessidades e dificuldades de lidar com o sofrimento em seu cotidiano. Era a próxima frase. Em vez de sugar nossa energia, a autocompaixão, ela nos enche de reservas internas. Então eu me coloquei à disposição. Eu falei, olha, eu estou aqui para te orientar, né? Não estou virando as costas para você, mas eu não posso fazer para você, por você, desse jeito que você está me pedindo. Entende? Então, quando cuidamos de nós, nós temos mais para dar para o outro, né? É a história da máscara do avião. Eu primeiro coloco em mim, para depois colocar nos outros. Então, ter compaixão pelos outros também não significa eu perdoar, né? Também aqueles que nos feriram. Quando nós perdoamos, na verdade, não guardamos rancor e nos libertamos desse ressentimento por termos sido maltratados. Aqui ela entra na questão da compaixão e do perdão. Ela fala, não é baixar guarda, é se curar das feridas causadas pelo outro, pelo reconhecimento de nossa humanidade. Deixamos de culpar quando reconhecemos a interconexão. A chave do perdão, essa é a chave do perdão. Eu perceber, eu baixar a guarda, né? Desculpa, não é eu baixar a guarda, é eu me curar das feridas causadas pelo outro, reconhecendo a humanidade. Então, eu reconheço não só a minha humanidade, mas a humanidade de todos. Na constelação, a gente não fala do perdão, né? Na constelação, a gente sempre usa o sinto muito. Mas não é que não exista o perdão, é que é muito difícil, às vezes, a gente falar, eu te perdoo, se colocando no lugar de igual. Normalmente, quando a gente fala, tá, eu te perdoo, eu te perdoo, eu me coloco num lugar como, né, maior que o outro, superior ao outro. E o perdão de verdade é aquele interno, né? É aquele que eu não sinto mais a dor. Não vou, e isso não é apagar o que o outro me fez, apagar a ferida, sabe, aquilo que o outro causou, porque o que ele fez está feito. Aquilo que o outro me causou está feito, isso também não vai mudar. Só que as consequências do que ele fez é dele. Ele fez. Os efeitos disso eu resolvo comigo. Entende? Esse é o perdão. E aí, quando eu disse para vocês, Bert Hellinger nos traz 3 palavras mágicas dentro de um relacionamento, qualquer relacionamento, eu falo que é sim, obrigado e por favor. Sim, eu te aceito como você é. Eu reconheço a humanidade, né? Aceitar não é concordar. Eu sempre falo que, para mim, concordar é eu ter a mesma opinião e dizer sim para aquilo, sabe? Faria isso de novo? Faria isso também, né? Não é esse sim, não é esse aceitar. É aceitar que, ok, é a humanidade daquela pessoa. Reconhecer a humanidade dela. Ela fez aquilo que ela podia dentro das condições que ela tinha naquele momento. Ladrão rouba porque ele aprende que é assim, é o jeito certo de fazer, né? Quantos que voltam para casa e se ele não roubar nada, ele não teve um dia produtivo. Entende? É o nível de consciência dele. Meu filho outro dia estava contando, você viu, acho que é um policial, um caso real, né, que atirou num menino, e assim, era no morro, acho que no Rio, e aí as crianças, elas estavam brincando de ser traficantes. Então, eles tinham muitas armas de brinquedo, eles tinham mochila com pacotinhos feitos por eles, mas era tudo de mentira. Como é que aquele policial ia saber que era mentira? E aquela criança, como que ela vai crescer? Mas aquela é a realidade dela, gente.
Você entende? Aquilo é o mundo dela. É o que ela sabe. É a única coisa que ela conhece. Quando eu reconheço isso, quando eu percebo eu consigo entrar nessa interconexão, né? De que cada um está dentro da sua realidade, dentro da sua humanidade. Então, esse perdão não é apagar o que o outro fez, mas é reconhecer esta humanidade, sabe? Essa criança, ela estava dentro da realidade dela e esse policial também estava dentro da realidade dele, né? E aí esse dizer sim é dizer sim para essa pessoa do jeito que ela é, para dentro da realidade dela, do nível de consciência dela, né? Quando eu digo obrigado, eu digo obrigado por você existir, obrigado por você estar aqui, obrigado por... Eu sempre remeto isso ao Ho Oponopono, porque eu falo, obrigado por você estar aqui por mim, né? Desde que eu li essas três palavras que o Bert Hellinger traz, eu falo, gente, isso é praticar o Ho Oponopono, né? Sim, como obrigado por você estar aqui por mim. A gente fala, nossos relacionamentos, eles são como espelhos. O outro, aquele com quem eu estou me relacionando, eu vejo nele onde eu preciso aprender, aquilo que eu preciso evoluir. Então, eu preciso olhar e dizer obrigado por estar aqui por mim, sabe? Sinto muito se em algum momento eu te ofendi, te magoei, te maltratei, né? Esse por favor que ele diz é também reconhecer a nossa humanidade. Então, eu não vou baixar guarda, eu não vou perdoar, não vou apagar o que o outro fez. Ele fala, deixamos de culpar quando reconhecemos a interconexão, né? Quando eu reconheço o lugar de cada um, percebemos que estamos todos, na verdade, entrelaçados, somos todos um, cada um dentro da sua realidade, da sua humanidade, mas somos todos humanos. Essa é a chave do perdão. Ela gera compaixão para todos. Compreender com o coração. Saber que cada um fez o melhor que podia naquele momento, né? E aí, ela fala, a única maneira de parar o ciclo vicioso da dor é saindo do sistema. Precisamos deixar os nossos corações se encher de compaixão para perdoar. Esse sair do sistema, eu falo... outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo... como que era da árvore? Eu não posso dar um outro fruto se eu estou na mesma árvore, né? Eu tenho que pular de árvore, sabe? Então, como que a gente vê isso da visão sistêmica? Sair do sistema. Nossa, mas é o meu sistema. E eu falo, você repetindo os seus padrões, repetindo os ciclos do seu sistema familiar, você não está contribuindo com o seu sistema familiar. Isso é o que a gente chama dentro da constelação de amor cego. Então, se todo mundo na minha família tem dificuldade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, por amor cego, eu sei que para mim é difícil ganhar dinheiro, é difícil fazer dinheiro. E eu me mantenho nesse padrão de escassez. Agora, se eu reconheço que eu posso ganhar dinheiro, eu posso fazer dinheiro, e por amor a vocês, agora eu vou fazer diferente, muitas vezes isso é um amor, né, que constrói. Só que a gente olha isso como arrogância. Porque eu ser melhor que o meu sistema, que as pessoas do meu sistema, às vezes eu não me permito a isso, entende? Porque eu me sinto sendo excluído deste sistema. Então, esse é um exercício. E a constelação, ela nos serve exatamente, ela nos ajuda exatamente neste ponto. Eu perceber onde está este padrão, o que eu posso quebrar. Eu não preciso fazer igual.
É por amor a vocês, hoje eu posso fazer diferente. Então, esse sair do sistema eu levo para esse ponto, tá? Reconhecermos que somos equivalentes, né, dentro do nosso relacionamento. Aquilo que eu disse para vocês, dentro do relacionamento, quando o outro me faz algo na visão sistêmica, a gente fala que quem foi prejudicado tem o direito de exigir a compensação, né? E quem causou o dano para o outro, uma dor no outro, também tem o direito de compensar. É aqui que está a reconciliação. Então, quando a gente consegue reconhecer essa humanidade, fica fácil de você perceber o que você pode exigir do outro. Porque eu também, se eu passar a vida exigindo que o outro compense aquilo que ele fez por mim, né, eu não estou dando o direito dele compensar, porque eu vou me colocar num lugar como superior ao outro, certo? Então, é saber que o outro também tem o direito de compensar aquilo que ele fez de errado. E assim, nós conseguimos, estamos prontos para se relacionar de uma nova forma. A partir do momento que você reconhece a humanidade, que você percebe essa interconexão, né? Saber que o outro fez o melhor que ele podia e que agora, e você dar o direito do outro também compensar, é uma nova forma de se relacionar. Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa aqui? Sim? A gente já vai fazer um exercício. Então, ela pergunta: o que fez perder o contato com o seu coração? Qual é a história dessa pessoa? Qual a dor que o fez ter este comportamento? Quando eu trago esse exemplo, por exemplo, das crianças, né? Lá na comunidade. Qual é a história, né, dessas crianças? Qual é a dor que te faz ter este comportamento? Quando é algo muito agressivo, sabe? A gente pensa, sei lá, num abuso, né? No assassinato, sabe? É muito difícil a gente ter essa compaixão, né? A raiva toma conta mesmo. Mas não, essa compaixão ela não vai excluir a raiva. É aqui que está o ponto da questão, entende? Você tem o direito também de sentir a raiva, mas reconhecer que o outro, existe uma dor que o fez ter aquele comportamento, é compaixão. Querem falar alguma coisa? Então, ser humano significa cometer erros. Julgar é desumanizar, né? Quando eu julgo o outro, quando eu desumanizo o outro, né? E quando eu julgo uma pessoa, ela fala, julgamos todo mundo. E quando perdoamos uma pessoa, perdoamos todo mundo, incluindo nós. E aí a gente vai fazer um exercício, deixa eu ver se a gente faz agora. Eu vou terminar essa parte, aí a gente vai fazer um exercício. Ela fala, quando somos autocompassivos conosco, podemos lidar melhor com as frustrações e as dificuldades, também da paternidade e da maternidade. Aí ela traz... Juliana, você é mãe? Ah, que legal. Ela traz aqui a importância de sermos autocompassivos, né, olhando para a nossa maternidade. Muito bonito isso, sabe? Como a gente é importante a gente se cuidar para dar o exemplo, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam, que os nossos filhos se tornem. Ela fala, na verdade, nós deveríamos ser aquilo que gostaríamos que os nossos filhos se tornassem. E enquanto pais, ser compassivo é reconhecer também a sua humanidade, a sua vulnerabilidade, perceber que
Não existe pai e mãe que não perca a paciência em algum momento, que não erre, que não seja ríspido com os seus filhos. Não existe pai e mãe que faça tudo absolutamente certo, né? E já que todo mundo aqui é mãe, né, a gente sabe que nem sempre a gente vai fazer exatamente o certo, mas é o melhor que a gente podia fazer. Somos humanos, né? Outro dia a gente aqui em casa conversando, eu estava falando para os meus filhos. Falei, gente, quando era muito pequeno, quem nunca perdeu a paciência com um bebê chorando, né? Aí eu te falo, tenta acalmar um bebê no seu colo quando você está extremamente estressada. Quando você precisa dormir, né? Você está sem dormir, e aí você fica ali tentando acalmar a criança. Você não consegue, a criança não acalma. Aí chega uma pessoa de fora, chega a sua mãe, né, que veio te ajudar, e a sogra, não sei, alguém de fora, e aí você fala, fica um minutinho, pelo amor de Deus, a pessoa pega o bebê no colo, o bebê acalma, né? Criança é termômetro, é verdade, criança é termômetro. E usando até esse gancho que a Juliana trouxe, criança é termômetro, o quanto é importante a gente observar quando a gente perde essa paciência, sabe? Quando a gente é ríspido. Aquele comportamento do nosso filho, muitas vezes, fala muito mais de nós. E aquilo é um gatilho. E aí, quando a gente perde a paciência, quando a gente fala de uma maneira mais, né, ríspida, muitas vezes é a reação daquilo que a gente está vendo, porque a gente está se vendo. E então é parar, fazer um exercício mesmo de respiração e perceber, sabe? E aí, não para se julgar ou para se criticar, mas para praticar a autocompaixão mesmo, né? Eu trouxe até no encontro da semana passada, né? Que eu tive uma situação com meu filho e que aí eu estourei com ele, ele falou algo lá para mim que foi um gatilho assim. E aí na hora eu estourei, mas enquanto estava lá falando e gritando, eu já me dei conta do que estava acontecendo. Aí eu parei e falei para ele: você errou em falar tal coisa dessa forma. Só que eu também quero eu pedir desculpas da forma como eu estou falando, porque realmente eu estourei. E aí eu expliquei para ele como eu me senti, qual foi o porquê que eu estourei daquela forma, né? E não é porque ele é meu filho que eu não vou reconhecer esta minha fraqueza, esta minha vulnerabilidade. Ela fala exatamente isso aqui. Isso é dar exemplo para o filho, né? Também reconhecer que estamos todos em construção, que estamos todos em contínua aprendizagem, né? Então, focar no comportamento e não no caráter. Quando a gente entra nessa questão, né, tive um gatilho, estourei, eu vou focar no meu comportamento, eu não sou assim, né? Eu me comportei dessa forma, certo? E aí eu posso fazer, lógico, fazer isso com o meu filho. Quando ele faz algo errado, ele não é isso, né? Ele se comportou. E aí a gente volta um pouquinho que a gente falou agora há pouco. O que leva a ter este comportamento? Qual foi a dor que levou a ter este comportamento? Então, eu posso só dizer, olha, eu percebi para o seu filho, né? Eu percebi que você estava irritado, eu percebi que você um desconforto, né, naquilo que você está sentindo, e trazendo consciência para os nossos filhos, né? Só que a gente precisa fazer isso primeiro para a gente, né? Quanto mais eu me cuido, mais eu tenho para dar. Então, quanto mais eu faço comigo, mais eu consigo fazer e ensinar os meus filhos a fazerem isso também. E isso é inteligência emocional, né? Isso que é inteligência emocional. Perceber se você está reagindo ou se você está se identificando, né? Que é o que a Juliana trouxe de ser um termômetro. Então, observar o tom da sua voz, né? Observar as palavras que você está usando.
E ser honesto, né? Eu sempre falo, ser honesto. Honestidade é prova de amor próprio e prova de amor para os nossos filhos também. Então, quando respondemos à nossa própria frustração de forma compassiva, somos capazes de acalmar nossas próprias emoções e, consequentemente, estamos mais aptos a ajudar os nossos filhos. E aí, vamos fazer um exercício? O exercício é meu, não é do livro, tá? É um exercício sistêmico, esse não é do livro. O exercício é o seguinte, eu vou pedir que vocês fiquem de pé. Vocês conseguem aí ficar de pé? Vocês fiquem de pé e... Aqui, tipo... E aí, se vocês tiverem uma cadeira, eu acho legal, porque você vai colocar você e de frente para você essa cadeira. E aí você vai olhar, olhar para essa cadeira como se fosse algo que você talvez julga, que você não perdoa, pode ser uma pessoa, tá bom? Que você tem uma dificuldade. E aí aqui, do seu lugar, você vai olhar para essa pessoa que você julga, não perdoa, ou que você tem essa dificuldade, e você vai dizer para ela o que você quiser, né? Você vai falar algo para essa pessoa. Estamos todos com os microfones mudos e vamos permanecer assim, e vocês assim fiquem à vontade para dizer o que vocês têm para dizer. Ninguém vai te ouvir, certo? Então, seja honesta, tá bom? E aí, depois que você falar, você vai para de trás dessa cadeira e vai... Aqui, ó, você vai de trás para essa cadeira e aí você vai ocupar o lugar desta pessoa. No lugar desta pessoa, você vai repetir aquilo que você disse e responder aquilo que você está dizendo. Ficou claro? Então, você vai dizer, quando você for para o lugar desta pessoa, você vai ocupar o lugar, tenha consciência disso. Agora estou ocupando o lugar desta pessoa. Procura sentir, sempre também sentir. Você vai repetir aquilo que você disse. Então, eu não gosto quando você faz tal coisa. Porque você faz isso e você fez tal coisa e eu me fiquei com raiva, né? Sei lá o que você vai falar. Você vai para o lugar dessa pessoa e você vai repetir. Você não gosta que eu faço porque você sente raiva que eu fiz tal coisa, e aí você responde. Sente o que vem para você para responder. E aí eu vou dando os comandos, tá bom? Para a gente continuar o exercício. Então vamos lá, você fica no seu lugar, olha aí onde você colocou essa cadeira, que é onde vai estar esta pessoa. Se conecta com este julgamento, se conecta com essa dor. E diga o que você tem para dizer. Quando achar que já falou o que tinha para falar, você vai respirar e ir para o lugar da pessoa. No lugar dessa pessoa, olhe para o lugar onde você estava. Agora, no lugar dessa pessoa, você pode sentir. Repita o que você disse e perceba qual é a resposta.
e diga em voz alta essa resposta para você. É a resposta da pessoa para você. E assim que ela responder, volte para o seu lugar. Olhe de novo para essa pessoa de frente aí para você, para a cadeira. Fique de frente para ela de novo. Repita a resposta dela. E perceba se você responde alguma coisa. Veja se tem necessidade de voltar para o lugar da pessoa, você pode voltar. Se já é o suficiente, você pode ficar. Se você volta para o lugar da pessoa, você faz a mesma coisa. Repita o que você acabou de responder para ela e perceba qual é a resposta. E fale em voz alta a resposta. Volta para o seu lugar. Pode repetir e perceber o que você tem para dizer. É o suficiente? Todo mundo? Vamos voltar. Eu vou parar a gravação para vocês compartilharem. Neste momento. Bom. Acabamos passando um pouquinho, né, do horário. Eu acho que ficou claro, né, o que a gente trouxe hoje. Essa compaixão com o outro ainda teria uma parte para a gente falar do relacionamento, vou deixar para falar depois. Queria só que vocês dissessem, assim, uma palavra para a gente fechar o nosso vídeo aqui, ou o que vocês levam desse encontro de hoje. Para mim, a palavra de hoje foi muito aprendizado. Gratidão, Elaine, gratidão, meninas. Foi muito enriquecedor hoje. Uma palavra, Juliana. Como sempre, a gratidão pela oportunidade de aprender mais um pouco e seguir adiante. Que bom, obrigada. Mãe? Seu microfone está fechado. Gratidão. Ah, que maravilha. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou tirar uma fotinho só. Peraí, Rosana. Peraí, aguenta aí. Rosana. A gente passou bastante, mas eu quero agradecer vocês. Muito aprendizado hoje. Foi. Muito aprendizado hoje. Quero agradecer por vocês compartilharem, né, a experiência aqui de vocês. É um exercício também que vocês hoje podem fazer depois, né? Eu estou à disposição também se precisarem de alguma coisa. A gente continua lá se vendo no grupo. Mais uma vez, pedir, né, para vocês compartilharem o que vocês estão levando. E aí a gente vai motivando as pessoas, né, de estarem aqui com a gente. E na próxima quarta, às 8 horas da manhã, o nosso último encontro. E sexta-feira eu vou fazer uma live meio-dia, que eu vou falar de pertencimento,
a nossa maior necessidade e rejeição o nosso maior medo. Venha ver com o que a gente trouxe aqui no nosso compartilhar. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Tem como você parar de gravar e ficar um minutinho comigo?